Attention! This is not material for passive consumption. It is designed to be heard with maximum concentration. The following revelations are direct, potentially disturbing, and may challenge your perceptions. Due to the sensitive nature of the content, its availability may be limited. Your experience on this topic is valuable. Leave it in the comments. A cidade respira mentiras. Elas pairam no ar como nevoeiro, escorrendo das bocas dos políticos nos ecrãs de televisão, sussurradas em becos escuros, onde se fecham negócios, e servidas com um sorriso educado por detrás de secretárias de mogno. Todos nós negociamos em pequenas falsidades. O estou bem quando estás a quebrar por dentro. O adoraria quando preferias caminhar sobre vidro partido. Estes são os lubrificantes de uma sociedade que não consegue lidar com a fricção constante da verdade crua. São coisas pequenas, inofensivas, mentiras piedosas contadas para proteger um sentimento ou preservar a paz. Mas não é esse o tipo de mentira que estamos a caçar esta noite. Vamos mais fundo, para o labirinto da mente humana, onde as mentiras não são uma ferramenta, mas uma fundação. Onde a realidade não é algo a ser relatado, mas algo a ser construído, momento a momento, respiração a respiração. Estamos a falar de um tipo diferente de artista, o arquiteto de mundos falsos. Este é o território perigoso e sombrio do mentiroso patológico. Um lugar onde a verdade não é apenas distorcida, mas estilhaçada em 1 milhão de pedaços irreconhecíveis. Pensas que reconheces um mentiroso quando o vês. Procuras os olhos esquivos, o suor nervoso, a hesitação antes de falarem. Estás à procura de um mau ator. Mas e se o ator for tão bom que até já se convenceu a si mesmo? E se a mentira não for uma performance, mas o próprio ar que ele respira? A anatomia de uma mentira. Antes de entrarmos nas sombras, precisamos de entender a paisagem. Um mentiroso comum mente por uma razão, para evitar punição, para obter uma vantagem, para inflar o seu próprio ego. A mentira é um meio para um fim. Um mentiroso compulsivo mente por hábito, muitas vezes sem pensar. É um reflexo, um tique da personalidade. Mas o mentiroso patológico, uma condição por vezes chamada mitomania, é uma besta completamente diferente. Para eles, mentir é tão natural e necessário como respirar. As suas mentiras não são simples ou reflexivas, são intrincadas, detalhadas e tecidas numa grande narrativa abrangente que serve um propósito tão profundo que muitas vezes é invisível a olho nu. Não se trata apenas de engano, trata-se da completa fabricação de uma realidade. E entender os sinais deste padrão não é apenas apanhar um mentiroso, é identificar uma manipulação profunda, um sinal de alerta para transtornos de personalidade mais graves que podem estar à espreita logo abaixo da superfície. Para nos guiar por este labirinto, vamos imaginar uma personagem. Vamos chamar-lhe Alex. Alex é charmoso, cativante e tem uma história para cada ocasião. É o tipo de pessoa por quem te sentes instantaneamente atraído, que te faz sentir como se fosses a única pessoa na sala. E ele é o nosso estudo de caso na arte da mentira. Sinal 1. As histórias são grandiosas e dramáticas. O primeiro sinal de que estás a lidar com um mentiroso patológico é que as suas histórias nunca são simples. Eles não têm apenas um dia difícil no trabalho. Eles têm um dia em que salvaram sozinhos um negócio de milhões de dólares, expuseram um espião corporativo e deram a um sem-abrigo os seus últimos 20 dólares, tudo antes do almoço. A vida deles não é uma série de eventos, é um filme, e eles são sempre a estrela. Pergunta ao Alex como foi o fim de semana dele. Ele não vai dizer, foi relaxante, vi um filme. Ele vai contar-te uma história de cortar a respiração sobre uma viagem de carro espontânea, em que o carro avariou durante uma tempestade, e ele acabou por se abrigar numa pequena cidade, onde fez amizade com um velho veterano de guerra solitário e o ajudou a reparar o telhado, tornando-se um herói local no processo. A história está cheia de detalhes vívidos, altos e baixos emocionais,
e uma conclusão limpa e satisfatória. É uma narrativa perfeita. Perfeita demais. Esta necessidade constante de viver num estado de grande drama é uma marca da sua condição. A vida real deles é mundana, talvez até vazia. Então, eles criam uma ficcional que é muito mais excitante. Um mundo onde eles são sempre significativos. Sinal 2. Eles são sempre o herói ou a vítima. Nestas histórias cinematográficas, o mentiroso patológico nunca é uma personagem secundária. Eles ocupam um de dois papéis centrais: o nobre herói ou a vítima trágica. Não há meio termo. Numa semana, Alex é o herói. Ele vai contar-te como tirou uma criança do caminho de um carro em excesso de velocidade, ou como deu um conselho que mudou a vida de um colega em dificuldades que depois conseguiu uma grande promoção. Ele pinta-se como altruísta, corajoso e excepcionalmente perspicaz. Na semana seguinte, ele é a vítima. Ele vai descrever uma conspiração no seu local de trabalho destinada a miná-lo. Uma história de traição por um amigo que tinha secretamente ciúmes do seu talento. Ou uma ladainha de problemas de saúde tão raros e complexos que os médicos ficam perplexos. Esta oscilação é fundamental. O papel de herói é projetado para obter a tua admiração e respeito. O papel de vítima é projetado para suscitar a tua simpatia e desarmar o teu pensamento crítico. Como podes questionar alguém que está tão claramente a sofrer? Esta mudança constante torna-os um alvo móvel, impossível de definir. É uma forma poderosa de manipulação emocional, forçando-te a uma montanha-russa de pena e admiração, tudo orquestrado para benefício deles. Sinal 3. As mentiras não servem. Nenhum propósito óbvio. Este é talvez o sinal mais desconcertante e revelador. Uma pessoa normal mente para conseguir algo. O mentiroso patológico mente quando não há absolutamente nada a ganhar. Eles mentem sobre coisas pequenas, insignificantes e facilmente verificáveis. Podes perguntar ao Alex o que ele comeu ao pequeno almoço. Ele dirá papas de aveia com mirtilos frescos, quando o viste a comer um donut há apenas 1 hora. Ele afirmará ter lido um livro que estás a discutir, mas quando fazes uma pergunta simples sobre o enredo, ele desvia-se habilmente ou muda de assunto. Estas mentiras são inúteis. Não oferecem nenhuma vantagem social. Não o fazem parecer melhor. Então, por que contá-las? Porque para o mentiroso patológico, a mentira em si é o objetivo. É um exercício de poder. Cada vez que eles contam uma mentira inútil e tu a aceitas, eles estão a confirmar o seu controle sobre a tua percepção da realidade. É um ato silencioso de desprezo, uma forma de dizer: posso dizer-te que o céu é verde e tu vais acreditar em mim. É a compulsão de dobrar o mundo à sua vontade, mesmo nas formas mais pequenas e insignificantes. Sinal 4. As suas histórias são ricas em detalhes convincentes. Um mentiroso simples mantém a sua história vaga. Menos detalhes significa menos para lembrar, menos para ser apanhado. O mentiroso patológico faz o oposto. As suas histórias são incrivelmente ricas e detalhadas. Quando Alex te conta sobre a vez em que supostamente conheceu uma celebridade, ele não vai apenas dizer: encontrei-os num café. Ele vai descrever o café exato, o padrão floral na chávena de chá, o cheiro a sândalo e livros velhos da celebridade, a observação espirituosa específica que ele fez e que os fez rir. Estes detalhes fazem a história parecer real, vivida. São projetados para antecipar a tua dúvida. Como poderia alguém inventar informações sensoriais tão específicas? A verdade é que eles são mestres da improvisação. Estão a tirar de filmes que viram, livros que leram, histórias de outras pessoas que absorveram. Estão a montar uma colcha de retalhos de realidade emprestada. E são tão praticados nisso que flui deles com a confiança de uma memória genuína. Sinal 5. Eles parecem acreditar nas suas próprias mentiras. É aqui que passamos do simples engano para o reino de um profundo cisma psicológico. Depois de contar uma história vezes suficientes, o mentiroso patológico muitas vezes começa a acreditar nela.
A linha entre a verdade e a sua ficção torna-se irremediavelmente turva. Se falares com o Alex um mês depois de ele te ter contado a sua história heróica da pequena cidade, ele irá recontá-la com uma emoção aparentemente genuína. Poderá até adicionar novos detalhes, embelezando a memória como se a estivesse realmente a reviver. Isto não é apenas representação, é uma forma de auto-engano. A sua realidade fabricada torna-se mais confortável, mais real para eles do que a verdade real e decepcionante. Eles habitam as suas mentiras. Isto torna-os incrivelmente convincentes. Como podes detetar um mentiroso que nem sequer sabe que está a mentir? Esta é uma característica fundamental que o separa de um simples vigarista, que sabe sempre onde a verdade termina e a mentira começa. O mentiroso patológico perdeu o mapa. Sinal 6. Eles reagem mal ao serem questionados. O que acontece quando a ficção colide com um facto concreto? Quando apresentas a um mentiroso patológico uma prova inegável de que ele está a mentir, ele não reage com vergonha ou embaraço. Ele reage com agressão ou gaslighting. Imagina que tens uma fotografia que prova que o Alex esteve numa festa na noite em que ele afirmou estar em casa a cuidar de um parente doente. Tu mostras-lhe. Uma pessoa normal seria apanhada, ficaria atrapalhada. O Alex não. Ele vai atacar. Por que estavas a tirar-me fotografias? Estás a espiar-me? Ou ele vai fazer-te gaslighting? Essa fotografia está adulterada. Estás obcecado em tentar fazer-me parecer mal. Estou preocupado contigo. Ele vai distorcer a situação para que tu, aquele com a prova, sejas de repente o vilão, o instável. Eles nunca, jamais, admitirão a mentira. Fazer isso seria admitir que toda a sua realidade construída é uma fraude, e o seu ego não consegue sobreviver a esse colapso. A mentira deve ser protegida a todo o custo, mesmo que isso signifique destruir a tua sanidade no processo. Sinal 7. Uma história de relacionamentos instáveis e má. Reputação. O sinal final não é algo que vês numa única interação, mas um padrão que descobres ao longo do tempo. Olha para o passado deles. É um cemitério de confiança quebrada. Fala com pessoas que conhecem o Alex há anos. Vais ouvir uma história consistente. Ele é um tipo ótimo no início, mas não podes confiar numa palavra do que ele diz. Ele tem um rasto de pontes queimadas, de ex-amigos e ex-parceiros que todos têm histórias das suas elaboradas decepções. Embora ele consiga manter a ilusão com pessoas novas, a sua reputação acaba por apanhá-lo. Ele está constantemente a mudar para novos círculos sociais, a precisar de uma audiência fresca que ainda não aprendeu a verdade. Se descobrires que alguém tem uma longa história de pessoas a chamá-lo de mentiroso, está na hora de parar de lhe dar o benefício da dúvida. A verdade, por trás da máscara. Então chegamos à verdade final e arrepiante. A mentira patológica não é a doença. É um sintoma. É uma cortina de fumo. Este padrão de engano constante e compulsivo é um enorme sinal de alerta para transtornos de personalidade subjacentes, mais notavelmente o transtorno de personalidade narcisista, TPN, e o transtorno de personalidade antissocial, TPA. O termo clínico para sociopatia ou psicopatia. As mentiras são a ferramenta que eles usam para moldar o mundo ao seu gosto, para manipular os outros a dar-lhes a atenção, admiração ou recursos que anseiam. As mentiras não são a história. As mentiras são a jaula. Quando percebes que estás a ser sistematicamente enganado, não estás apenas a lidar com uma pessoa desonesta. Estás a lidar com alguém que carece de um respeito fundamental por ti e pela realidade em si. Foste uma personagem no guião deles, um peão no jogo deles. E o custo emocional dessa constatação, o gaslighting, a confusão, a autodúvida, é uma forma de abuso psicológico profundo. A lição aqui não é tornar-se um interrogador paranoico, questionando cada história que ouves. É tornar-se um observador perspicaz de padrões. Uma mentira é um erro. Um padrão de mentiras é uma estratégia.
Trata-se de aprender a confiar naquele sentimento no teu íntimo quando uma história parece demasiado perfeita, demasiado dramática ou demasiado autosservidora. Trata-se de entender que, para algumas pessoas, a verdade não é uma virtude, é um inconveniente. E eles construíram as suas vidas inteiras sobre uma fundação de ficção. A tua crença é a única coisa que mantém o mundo deles coeso. Não lhe a des. Dissecamos as sombras da mente humana todas as semanas para trazer a verdade à luz. Subscreve e ativa o sino para não perderes o próximo caso.